faz assim comigo, não. Já cansei de discussão, me deixe pensar, me deixe escolher, eu quero ficar. Preciso viver e me libertar. Não te A prefeitura tinha que ir lá pintar o governador para poder colocar as contrapartidas. Por exemplo, essa obra aí seria, por exemplo, uma contrapartida da cidade em relação à obra do Rodoanel. Até agora, a população não sabe o que vai acontecer com o Rodoanel, porque, primeiro, a prefeitura não teve coragem de ir lá perguntar quais são as contrapartidas. Eu acho que, assim, teve alguns avanços, mas esses avanços ainda são medíocres, perto do que a cidade poderia estar. Suzano pode estar muito à frente. E o que o Stone acabou de apresentar não é nada de novo, ou seja, eles tiveram 8 anos no poder e poderiam ter feito muito mais pela nossa Suzano. E é justamente isso. Aí fica naquela repetição, naquela história de sempre, assim como os outros candidatos que aqui estão. Eles não apresentam uma alternativa. Depois de tantas baboseiras, a gente vê o quê? Que não tem nada concreto. O PSOL tem coisas concretas para a cidade de Suzano, tem um projeto político de verdade. Este foi o comentário do candidato Leonardo. O candidato Valdecir Stuani tem 1 minuto para tréplica. Candidato. Concordo com o Leonardo que tem muitas coisas que deveriam ter sido feitas. E, ao mesmo tempo, ele demonstra falta de conhecimento do que foi feito e das ações da Prefeitura e as propostas apresentadas em relação à contrapartida para o Estado do Rodoanel. Que aí também nós podemos citar outras omissões do Estado. Essa do Rodoanel é mais uma, como tem na área da segurança, na saúde, no investimento na nossa cidade, na educação pública, e que o município acaba pagando a conta do Estado. E, de fato, Leonardo, muitas coisas deveriam ter sido feitas. E o nosso governo de 8 anos, nós podemos apontar no lápis as obras que nós realizamos em cada segmento. E se não foi feito mais, é porque a cidade, quando nós assumimos, tinha dívida, tinha as escolas de Madeirite, tinha a conta do INS para pagar, as horas extras dos servidores, tinha a conta de luz da Bandeirante, que era 4,5 milhões. Então, estava muito atrasado. Nós estamos administrando o passado. Ok, candidato, o seu tempo se esgotou. Quem faz a pergunta agora é o editor do Diário de Suzano, Daniel Oliveira. Bom dia, Daniel. Para quem é a sua pergunta e quem irá comentar a resposta? Bom dia, Gil. Bom dia aos candidatos. Bom dia aos presentes. A pergunta vai para o candidato Paulo Tokuzumi e quem comentará é a candidata Carminha. Ok, então vamos à pergunta. Candidato Paulo Tokuzumi, qual a proposta do senhor para que haja mais segurança na cidade? Ok, essa é a pergunta de um leitor ou leitora do Diário de Suzano, feita pelo Daniel Oliveira ao candidato Paulo Tokuzumi. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Bom, a segurança na nossa cidade está ao caos. Basta vocês saírem às ruas, verem os jornais de todos os dias e notam que a segurança da cidade de Suzano é uma das piores possíveis. O índice de mortalidade na nossa cidade cresce, índice de crime, vocês leram no jornal ainda ontem, criminalidade, roubo de veículos, uma série de outras coisas. Essa gestão conseguiu aumentar muito bem esses índices. Agora, nós temos que fazer o seguinte: primeiro, implementar a nossa Guarda Municipal para fazer a vigilância primária. Fazer com que a Polícia Militar de Suzano consiga, juntamente com a Polícia Civil, ter o prolabore para que sejam incentivados a trabalhar ainda mais, com mais vontade na nossa cidade. Mas eu quero também criar, na nossa cidade, o que já é feito em São Paulo, a Operação Delegada. O que é a Operação Delegada? É trazer os nossos policiais de folga para que possam fazer as suas horas extras para o município de Suzano. Será o quê? Muito mais policiais trabalhando na rua. Melhorar também a questão do monitoramento, através de câmeras dos próprios veículos policiais, e melhorar esse mesmo monitoramento também para os bairros. Nós temos que ir para os bairros também, instalar câmeras nos bairros, porque nossos bairros mudaram muito as suas características. Hoje, os nossos bairros também possuem centros comerciais, os nossos bairros também têm seus problemas de segurança, e temos que investir também na questão de infraestrutura, como iluminação. Com certeza, nós vamos melhorar a segurança dessa cidade. Ok. A candidata Carminha tem agora 1 minuto para comentar a resposta do candidato Paulo Tokuzumi. Candidata? Paulinho, você, como colocou na abertura, você participou da administração pública há vários mandatos, inclusive você foi prefeito entre 93 e 96.
A segurança da cidade não se faz só com polícia, com câmaras de monitoramento, não é só isso. Quando uma cidade cresce organizada, planejada, você também faz a segurança da cidade. E, infelizmente, em várias gestões passadas, anteriores, foram aprovados muitos loteamentos ilhados. Eles são abandonados com malemar você tem acesso. Então, isso faz também com que a cidade não tenha segurança. Porque quando você não tem sistema viário para conseguir chegar nos bairros com urgência, com uma ambulância ou com um carro de policiamento, não adianta ter carro de polícia. A cidade tem que estar mais planejada. E isso faltou na sua gestão. Ok, agora o candidato Paulo Tokuzumi tem 1 minuto de tréplica. Candidato. Carminha, me surpreende porque você também é funcionário da Prefeitura, você sabe que a maioria desses loteamentos foram implantados antes da Lei 6766. Anterior à minha gestão, anterior, inclusive quando eu fui vereador. E esses loteamentos já estavam instalados quando eu fui vereador, quando fui vice-prefeito, quando fui prefeito. Eu conheço muito bem essa realidade. Só que esses loteamentos merecem hoje uma infraestrutura para ser resolvida a situação deles. Nós temos diversos bairros, Jardim do Lago, que não tem iluminação, Você vai em vários bairros da região dos Palmeiras. Eu tenho andado a pé. Eu tenho andado a pé na minha campanha, tenho sido muito bem recebido. Eu sei exatamente os problemas que acontecem na cidade de Suzano. Isso tem que ser resolvido gradativamente. Lógico que existe problema de segurança nesses bairros mais distantes. Na questão da zona rural, por exemplo, existe falta de iluminação. Mal existe hoje, você caminha naquelas estradas rurais e nem a captação da beira da estrada é feito. Então existe uma questão de segurança, sim. E nós vamos ter que resolver essa questão. Ok, essa foi a resposta da tréplica do Paulo Tokuzumi. E a repórter agora, Marcilene Mangini, ela fará a sua pergunta. Marcilene, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia a todos. Para quem você vai, para quem você vai perguntar e quem irá comentar a resposta do candidato? A minha pergunta é para o Jorginho e o comentário é do Rafa. Correto, vamos lá. O que o senhor pretende fazer para melhorar as condições das ruas e das estradas esburacadas? Ok, a pergunta da Marcilene, de um leitor do Diário de Suzano, ao candidato Jorginho. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Bom, o governo do estado tem um projeto de estradas vicinais. E a cidade de Suzano, dentro desse projeto, foi uma das cidades que menos arrecadou recurso para fazer o recapeamento dessas estradas. As estradas vicinais, além dela desafogar o trânsito da região central, elas também são importantes para o escoamento da produção rural. E se você andar na cidade de Suzano, principalmente na região de Palmeiras, você vai ver muitas estradas vicinais sem pavimentação, porque a prefeitura e o governo do estado não fizeram uma parceria adequada para recapear essas vias. A malha central, por exemplo, que tem um problema grave de buraco, porque hoje a Secretaria de Serviços Urbanos foi totalmente terceirizada. Hoje a Prefeitura praticamente não faz nenhum serviço público de manutenção das suas vias de limpeza pela própria Prefeitura. Hoje quem faz isso é Pioneira. O pátio da Prefeitura, por exemplo, quase não teve nenhuma máquina nova e quase não tem nenhum caminhão novo. Ele é praticamente parado porque esse serviço foi todo terceirizado. A nossa proposta é, primeiro, vamos cobrar do Estado as estradas vicinais que ele deveria ter feito na cidade de Suzano. E vamos municipalizar o serviço de manutenção, adquirindo mais caminhões, comprando uma nova usina de asfalto e a própria Prefeitura executar esse serviço de manutenção de buraco e de limpeza pública, coisa que não acontece na cidade há muitos anos. Ok, candidato, o seu tempo não havia se esgotado, mas quem vai fazer o comentário da resposta do candidato Jorginho é o candidato Rafa. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Eu concordo com grande parte do que o candidato Jorginho disse, mas vejo que é de fundamental importância que a cidade de Suzano volte a ter a usina que tinha no passado, para que o serviço de tapa-buracos, por exemplo, seja feito de forma rápida e efetiva. Hoje, quando se precisa tapar buracos na cidade, é necessário abrir um processo de licitação, a contratação demora para ser executado, e os buracos não é só um problema de embelezamento da cidade, oferece risco de vida, como aconteceu na Casa Branca, um motoqueiro que perdeu a vida por conta de um buraco. Então eu defendo que tenha sim a usina que já existiu no passado e que o serviço funcione de forma rápida e veloz, para que tape o buraco no próprio dia, para que a cidade não fique toda esburacada como está hoje, para que as pessoas não paguem um preço caro na manutenção dos seus carros, como também em risco de acidente.
Ok, foi o comentário do candidato Rafa. O candidato Jorginho tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato. Rafa, além de você agilizar o serviço, né, fica muito mais barato. Porque, naturalmente, quando você contrata uma empresa privada, o dono da empresa quer ter lucro, né, e ele tem que pagar imposto, ele tem que recolher imposto do serviço prestado. Você aumenta em quase 50% o preço do serviço. E aí você inutiliza uma secretaria importante como a Secretaria de Serviços Urbanos, que foi completamente terceirizada. A questão da manutenção da cidade é responsabilidade do município, e o prefeito tem que arcar com essa responsabilidade. Terceirizar esse serviço fica muito fácil para a prefeitura e muito ruim para a população, muito difícil para a população. Isso é o que tem acontecido. Hoje, em qualquer bairro que você vai na cidade, você vê que a manutenção de limpeza, de tapa-buraco, é feita aqui quase exclusivamente pela Pioneira. Uma empresa que está aí prestando serviço para a prefeitura há quase 40 anos, 35 anos, e deixa muito a desejar em diversos serviços, como, por exemplo, tapa-buraco e limpeza pública. Ok, agora nós teremos a pergunta da repórter da Sempre Mais FM, a Gisele Santos. Gisele, bom dia. Para quem vai a sua pergunta e quem irá comentar a resposta? Muito bom dia, Gil Fuentes. Aproveito a oportunidade para cumprimentar também todos os presentes. A minha pergunta, aliás, vai ser respondida pelo candidato Rafael Garcia, e quem vai comentar é o candidato Paulo Tokuzumi. Ok, vamos então à pergunta. Rafael Garcia, o que o senhor pretende fazer para a limpeza da cidade? Pois hoje há acúmulo de lixo e de mato tanto no centro como nos bairros. Foi a pergunta da Gisele Santos, de um leitor ou leitora do Diário de Suzano, ao candidato Rafa. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Primeiro, nós temos que instalar uma usina de reciclagem de entulho, de resíduo sólido e volumoso. E dessa forma garantir que a cidade tenha ecopontos para a distribuição desse material. Coisa que não acontece hoje em dia. O atual prefeito, junto com o prefeito de Poá e Ferraz de Vasconcelos, tentaram enfiar a goela abaixo da cidade de Suzano uma usina dessas. Só queriam instalar no Miguel Badre e ia prejudicar toda a vida daquela população. Por isso, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu impedi que isso acontecesse. Então, para solucionar esse problema de forma rápida e efetiva, nós temos que ter uma usina própria para receber todos os entulhos, todos os materiais que possam ser reciclados e depois destinar eles para um melhor uso, enfim. Ok, essa é a sua resposta, candidato. Quem fará o comentário é o candidato Paulo Tokuzumi. Candidato, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato Rafa. Parabéns, Rafa, pela sua posição, pela sua luta por essa questão, mas hoje nós notamos na cidade de Suzano que Suzano virou um depósito de entulho das cidades até vizinhas, da região do ABC. Você nota caminhões chegando todos os dias da região do ABC, vindo aqui, depositar seu material que não é inerte, vem aqui, joga nas nossas estradas, nas nossas ruas. Basta vocês irem na Marginal do Rio Una, ou ali ao lado, na estrada do Furuyama, vocês veem o tanto de entulho que está sendo jogado na rua. Precisamos também ter a questão educacional, desde que isso vai desde a primeira infância, para que nós possamos ter a consciência da destinação final do lixo. Fazendo o quê? A partir de coleta seletiva, de destino final, ecopontos na cidade de Suzano, para que possam os nossos munícipes levar o seu material inservível para um local certo, fazer disso, inclusive, um projeto de renda, para que as pessoas, através de uma cooperativa, possam trabalhar com esse material, possam reciclar. Sem dúvida nenhuma, Suzano será uma cidade mais limpa, uma cidade melhor. Ok, agora o candidato Rafa tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato. O grande problema da grande quantidade de entulhos que é espalhado pela nossa cidade, eu tenho que atribuir também a irresponsabilidade da atual administração. A atual administração não faz uma fiscalização da forma que se deveria. A exemplo da Fazenda Viaduto. Você anda pela Fazenda Viaduto, você percebe a grande quantidade de entulhos que é descartado lá, e inclusive nós tivemos uma audiência pública, onde a secretária de Meio Ambiente, a Michele de Sá, ela foi apresentar um slide para dizer sobre reciclagem, sobre entulho, e ela mostrou um caminhão da prefeitura cometendo o maior crime do mundo, despejando entulho em rio. E dessa forma eu digo, falta fiscalização, falta compromisso do governo e, mais do que isso, pulso firme dos administradores, pulso firme daqueles que querem uma cidade realmente sustentável, que possa, sim, através de cooperativas, fazer com que a cidade seja cada vez mais sustentável.
Ok, candidato, obrigado. Agora nós vamos a mais uma pergunta. A repórter do DS, Jaqueline Campos. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os candidatos e participantes aqui do debate. Você fará a sua pergunta para quem e quem irá comentar? Para o candidato Roberto Toio, e quem comentará será o Jorginho Abissanra. Vamos então à pergunta. Candidato Toio, o que o senhor fará pela saúde de Suzano? Ok, a pergunta feita ao candidato Toio. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. A saúde mata, está matando, a saúde de Suzano está matando muita gente, você sabe disso. O que nós temos que fazer? Hoje nós temos que dar realmente prosseguimento aos 2 projetos do Hospital Federal e Hospital Estadual. E uma reorganização do atendimento, que isso aí está uma bagunça. O município vai lá na Santa Casa, joga para outra Santa Casa, vem na Santa Casa 2, volta para a Santa Casa 1, está tudo errado. Então nós temos que reorganizar o atendimento médico, que é um processo facílimo. É só usar uma estratégia logística, nesse caso, que nós teremos condições, já no primeiro ano, de dar um atendimento melhor para a população. É isso? Ok. Agora o candidato Jorginho tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato Toio. Candidato. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o Hospital Federal não existe. O Hospital Federal nunca foi construído pelo governo federal, nem pelo presidente Lula, nem pela presidente Dilma, nem pelo presidente Fernando Henrique, porque a função do governo federal no sistema SUS não é fazer hospital. A função do governo federal é criar projetos de saúde e destinar recursos para os municípios. Quando o PT disse que está trazendo o Hospital Federal, ele está trazendo um prédio e chamou aquele prédio de hospital. Agora, a manutenção desse prédio, pagamento de médico, pagamento de funcionário, de medicação, vai ficar tudo a cargo da Prefeitura de Suzano. A Prefeitura de Suzano e nenhuma prefeitura da região tem condições de manter um hospital que custará em torno de 100 milhões de reais. A gestão do prefeito Paulo Tocuzumi, por exemplo, municipalizou o pronto-socorro da Santa Casa. E aí, desde então, com essa municipalização, que a Santa Casa parou de funcionar. Porque ele trouxe a responsabilidade, que não é do município, para os cofres públicos. A Prefeitura de Suzano tem 100 milhões de orçamento para a saúde por ano e 100 milhões num banco um hospital. Quem tem que fazer o hospital em Suzano é o Estado. E a obrigação dele é no sistema SUS. Ok, o candidato Toio tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato. Caro Jorginho, você é uma pessoa privilegiada, não só fisicamente, como mentalmente. Por gentileza, vamos nos atentar à resposta. O seu tempo está correndo, candidato Toio. Eu fico feliz de saber que estou debatendo com uma pessoa inteligente. Ainda mais que eu sigo aquela premissa: diga-me com quem andas e direi quem és. E se eu visse meu amigo pessoal Nardinho, né? Você está muito bem acompanhado. E concordo plenamente com o seu posicionamento. Mas, mesmo assim, no governo estaremos lutando por uma verba federal para que, mesmo que seja somente para a construção do prédio, estarei atrás desse recurso, sim. É isso? Ok, então agora nós vamos à próxima pergunta. O repórter Marcos Araújo, do DS. Bom dia, Marcos. Bom dia, Gil. Bom dia, para quem candidato. vai a sua pergunta e quem irá comentar a resposta? A minha pergunta vai para o candidato Israel Lacerda e eu peço que seja comentada pelo candidato Roberto Toio. Ok, qual é a pergunta? Candidato, se o senhor for eleito, o que o senhor vai fazer para concluir a obra do ginásio de esporte do Parque Max Pfeffer? Foi a pergunta de um leitor ou leitora do Diário de Suzano ao candidato Lacerda. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Bom, excelente pergunta, porque ela é o retrato da má gestão que vem sendo realizada na nossa cidade nos últimos anos. Ela é o retrato da vergonha, da sucessão de administradores que abandonaram uma obra tão importante para a cidade de Suzano, que hoje, possivelmente, a sua estrutura já está totalmente comprometida. Nós temos aqui, por exemplo, um ex-prefeito que foi o autor da obra, mas o seu sucessor, e hoje padrinho político, não concluiu essa obra. E o pior é que o atual prefeito colocou bancos naquela obra que está totalmente comprometida, possivelmente pelo tempo que ela deixou de ser acabada. Mas nós iremos fazer uma avaliação daquela estrutura, buscar uma PPP, parceria público-privada, e aproveitar o momento que nós iremos viver,
tanto com a Copa do Mundo, com a Olimpíada, um momento importante no esporte que irá refletir na cidade de Suzano, para concluir essa obra e que ela seja um aparelho público para que o suzanense possa usufruir, possa utilizar e possa também ser aí uma estrutura para poder fomentar, incentivar a prática esportiva no nosso município. É isso? Ok, agora o candidato Tonho tem 1 minuto para comentar. Candidato. Parabéns, Lacerdinha, mas eu tenho uma sugestão, né, para dar andamento a esse projeto. Projeto esportivo, belíssimo projeto esportivo, que tem que ser concluído, mas, ao mesmo tempo, nós temos que acoplar um projeto social, esportivo, dentro desse espaço. Como é que funcionaria isso? Lógico, nas escolinhas de futebol, né, escolinhas de vôlei, temos que tirar as criancinhas da rua, como dizia o Pelé, temos que cuidar das nossas criancinhas. Então, caro vereador e candidato Lacerda, nós vamos ter, esta é a nossa sugestão, se o senhor estiver no governo. É isso? Ok, o candidato Israel Lacerda tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato. Eu quero continuar na linha de que aquela obra é o retrato da vergonha de uma administração que não prima pelo dinheiro público, que não respeita o dinheiro público. Nós temos não só essa obra, como outras obras inacabadas que jogou pelo ralo o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte suzanense, como a Marginal do Una, como o Corredor Ecológico, tantas obras que foram estelionato eleitoral em época de campanha e depois não conseguiram ser colocados em prática e para beneficiar a população de Suzano. Nós iremos concluir essa obra, porque ela foi ali colocado o dinheiro do trabalhador suzanense, do contribuinte suzanense. Nós iremos concluir todas as obras que foram iniciadas pelos nossos antecessores. Por todos aqueles que iniciaram uma obra com dinheiro público, nós iremos concluir, porque o dinheiro público deve ser respeitado, nós temos que primar sempre pela lisura, a transparência e o planejamento numa obra pública. Ok, agora vamos então a mais uma pergunta do repórter do DS, Rodrigo Dias. Rodrigo, bom dia. O seu microfone não está ligado? Bom dia, Gil. Bom dia aos candidatos. A sua pergunta vai para quem e quem comenta? A minha pergunta vai para a candidata Carminha e o candidato Valdecir Stuani tem o direito ao comentário. Ok, vamos então à pergunta. Candidata, qual o projeto da senhora para mudar o abandono no centro da cidade? Foi a pergunta do Rodrigo Dias, de um leitor ou leitora do Diário de Suzano, a candidata Carminha. Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, nós temos que pensar não só no centro da cidade, como nos outros centros e em toda a cidade. Infelizmente, a cidade tem uma aparência realmente feia, uma cidade onde os lixos estão acumulados, onde está cheia de mato em todas as ruas. Nós temos que reorganizar o nosso centro, não deixando ele só bonito, mas a malha viária, que é o nosso principal problema. Nós temos que fazer um sistema viário onde contemple toda a cidade. O que está pecando nas várias gestões que vem vindo, é não ter um planejamento viário, um plano diretor viário, porque não dá para você estar fechando a Glicério, fazendo um calçadão, se você não tem outras opções do sistema viário. A minha proposta para o centro, especificamente, General Francisco Glicério, Rua Benjamin, é você tornar um bulevar. O que é um bulevar? Não é fechar a Glicério pelo problema viário, mas você aumentar as calçadas, você definir o visual de todo o centro comercial, junto com a participação da associação comercial, que vai estar ganhando em benefício com isso, e a própria população. Você organizando esse centro, você deixando ele agradável, bonito, organizado, toda a cidade ganha, mas não esquecendo que não é só o centro da cidade. Nós temos que pensar em todas as entradas da cidade, em toda a malha viária, senão nossa cidade vai continuar desorganizada. É isso, candidata. Quem comenta é o candidato Stuani. Candidato, o senhor tem 1 minuto para comentar. É muito importante essa pergunta para a candidata Carminha, que ela foi secretária de manutenção do nosso governo, do prefeito Marcelo Cândido, e só deixou o cargo no limite da lei eleitoral. O nosso governo, ele investiu na manutenção, investiu na pavimentação, nós avançamos nas ruas pavimentadas e também foi feito investimento na manutenção. Talvez não com o recurso necessário, e também no orçamento não teríamos esse recurso, devido ao grande abandono que tinha a cidade no passado.
Nosso governo foi o que implantou também a cooperativa de reciclagem e, como disse o companheiro Rafa, tentou implantar a usina de reciclagem dos resíduos sólidos, que foi rejeitada pelos vereadores, votando contra o projeto. Então, a nossa cidade, ela vem crescendo, ela vem necessitando... Candidato, infelizmente o seu tempo se esgotou. A candidata Carminha tem 1 minuto para sua tréplica. Candidata. Valdeci, realmente, eu fui secretária de manutenção, como eu fui funcionária, sou funcionária há 29 anos. Né? Infelizmente, como a cidade vem carência em vários pontos, em vários setores, o dinheiro, o orçamento da manutenção, realmente ele foi reduzido. Nós tínhamos um orçamento de quase em torno de 50 milhões, mas o que era colocado realmente para manutenção era em torno de 6 milhões, porque o restante do orçamento ficava comprometido com a conta de luz, com o combustível, com a pioneira, com a Pajuan. Então, o orçamento foi muito reduzido para manutenção. E a grande maioria das coisas eram obras novas, porque nossa cidade, ela vem feia do passado. A estrutura da nossa cidade, ela é feia. Então, fazer uma manutenção sem você recuperar todas as vias de um asfalto sucateado, que foi mal feito no passado, fica muito difícil. É isso. Ok, nós chegamos então ao fim do segundo bloco. Lembrando que a assessoria do candidato Paulo Tokuzumi pediu o direito de resposta, mas ela teve o pedido de direito de resposta negado. E agora nós vamos voltar para os estúdios da Sempre Mais FM 90,7, de onde você acompanha ao vivo o primeiro debate Rede DS de comunicação. Você também acompanha através do site www.sempremaisfm.com.br. No próximo bloco, os candidatos farão perguntas uns aos outros. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você continua agora com Breno César nos estúdios e os comentários do Dr. Olavo Câmara, cientista político, e Laerte Silva, que é advogado da OAB de Mogi das Cruzes. Breno César, é com você. Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012. Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012. Estamos de volta com o primeiro debate Rede DS de comunicação. Por aqui passam todos os candidatos que disputam a Prefeitura Municipal de Suzano neste ano de 2012. Lembrando que você, ouvinte da Sempre Mais FM 90,7, é privilegiado, porque os nossos sites www.diariodesuzano.com.br e www.sempremaisfm.com.br, eles estão esgotados. Infelizmente, as pessoas que acessaram estão conseguindo assistir a transmissão ao vivo, e quem está tentando não está conseguindo. Tem um outro site que você pode tentar o link ao vivo, que é o www.tvjat.com. Vou soletrar: tvjat.com, tá bom? O candidato Rafael Garcia também teve o seu pedido de direito de resposta negado. Neste terceiro bloco, nós teremos os candidatos perguntando uns aos outros. Lembrando que todo candidato poderá pedir, né, o seu direito de resposta, e ele será avaliado, a não ser que seja uma ofensa pessoal. Caso contrário, os pedidos são negados. É importante ressaltar isso para que tudo fique claro. Vamos, então, às regras deste terceiro bloco. Neste terceiro bloco, cada candidato pergunta para candidato com direito à réplica e tréplica, sendo proibido qualquer tipo de ofensas pessoais.